Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra. O Senhor colocou no meu coração, estava buscando uma palavra para compartilhar com a igreja. E eu creio que o Senhor tem um propósito com essa palavra. E eu quero que você esteja com o seu coração aberto para receber. A gente encerrou domingo retrasado, antes do domingo do carnaval. A gente encerrou nossa jornada na série Derrota e Mamon. 6 mensagens, foi tremendo assim. Fomos profundamente edificados, impactados com essa série. Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra que não é uma série. Nós não vamos iniciar hoje uma série. Palavra pontual que eu quero compartilhar com os irmãos. E nós vamos juntos para Marcos capítulo 5. Se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar na sua Bíblia. Eu quero, enquanto você está abrindo aí, eu quero saudar os irmãos que estão em casa. Estamos ao vivo pelo YouTube. Temos alguns irmãos que estão conectados aí pelo YouTube com a gente. Então, você sinta-se também abraçado. Também você aí, abra sua Bíblia, venha participar junto conosco desse momento da ministração da palavra. Marcos capítulo 5, você encontrou aí? Marcos 5, a partir do versículo 25. Marcos capítulo 5, verso 25. Amém? Nós vamos ler e vamos orar. Diz assim, olha: estava ali certa mulher que havia 12 anos, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa ou nas minhas vestes? Os discípulos, 31, os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, reconhecemos que nós não somos dignos, Senhor. Nós não merecemos. Nós não temos, Senhor, condições de ser um proclamador da Tua palavra. Mas nós cremos que o Senhor usa homens e mulheres, pecadores, que o Senhor escolheu, que o Senhor os separou. Nós cremos nisso, Senhor.
E é com essa fé que eu me apresento diante desta igreja nessa noite. Eu creio que a tua graça é conosco e que por tua graça o Senhor nos alcançará com a palavra que saiu da tua boca e alcançará o nosso coração nessa noite. Cremos que o espírito da profecia já se move no nosso meio e que há de ministrar as verdades do Senhor ao nosso coração. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Oramos com fé e cremos que assim acontecerá, em o nome de Jesus. E quem crer diz: amém. Amém e amém. Irmãos, o texto que lemos conta a história de uma mulher. Nós temos o encontro de uma mulher que estava doente há 12 anos. E perceba, 12 anos não é 12 dias nem 12 semanas. 12 anos aquela mulher estava doente. A Bíblia diz, o texto que lemos, diz que aquela mulher, ela havia gastado, versículo 26, para que você possa acompanhar. O texto diz que aquela mulher havia padecido muito nas mãos de vários médicos. E o texto diz que ela gastou tudo que tinha, certamente pagando médicos, pagando remédios. E o texto diz que ela gastou tudo que tinha e não conseguiu melhorar, encontrar cura para a sua doença. O texto diz que aquela mulher tinha uma hemorragia nas suas partes íntimas, e de forma que aquela mulher ela não conseguia ter esse fluxo de sangue contido. O fluxo jorrava de forma contínua por 12 anos. 12 anos. Aquela mulher talvez já não tivesse mais esperança, porque aonde ela poderia buscar resposta, ela não encontrou. O texto diz que ela procurou muitos médicos e aquela mulher, certamente, ela não tinha mais esperança de encontrar a cura, a resolução para aquele problema que ela estava passando, até que o texto sagrado diz que ela ouve falar de Jesus. O texto usa a palavra ouvir falar da fama de Jesus. A fama de Jesus já percorria aquela região. Jesus já operava aqui nessa altura. Jesus já havia operado grandes milagres. Os testemunhos do que Jesus estava fazendo estavam alcançando lugares distantes. E aquela mulher doente, com enfermidade incurável, que os médicos não podiam resolver, uma hemorragia, excluída da sociedade, um outro fator importante de a gente frisar aqui. Aquela mulher estava excluída porque a lei religiosa previa isso. O texto sagrado em Levítico, capítulo 15, se você está com sua Bíblia, senão você pode ler na tela comigo. Levítico 15, a partir do verso 25, diz assim, olha, Levítico 15, 25, diz que quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Verso 26, olha o que diz a lei. A lei previa isso. Toda cama sobre que se deitar durante os dias
do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. 27, para encerrar. Aí ele diz: quem tocar estas coisas ficará impuro. Ou seja, quem tocar na cama, quem tocar onde ela sentou, né? Ou quem propriamente tocar na mulher, né? Ficará o quê? Impuro. Portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Então, eu estou lendo para vocês o que a lei previa para quem padecia dessa enfermidade. Se uma mulher tivesse um fluxo de sangue além do habitual, além do comum, a lei previa que essa mulher estava impura e tudo que ela tocasse, o texto diz que ficaria impuro. E quem tocasse na mulher e tocasse no que ela usou, também ficaria impuro. Logo, diante desta lei, a cultura da época, dos tempos de Jesus, excluía da sociedade pessoas que padeciam dessa doença. Geralmente, as pessoas com essa doença viviam isoladas, geralmente fora dos muros da cidade, se criavam espécies de acampamentos para que pessoas com doenças desse tipo, doenças como a lepra, viviam excluídos da sociedade. O texto nos apresenta que aquela mulher com 12 anos enferma, ela estava 12 anos excluída. Os 12 anos de fluxo de sangue, era 12 anos de impureza, segundo a tradição religiosa, e 12 anos que ela estava excluída da sociedade por conta da doença. O preconceito, o isolamento que ela vivia, era algo presente na vida daquela mulher. Então, essa é a história. A história diz a história dessa mulher, e esse é o problema que ela tinha. Mas o texto nos mostra que aquela mulher, ela ouve falar de Jesus e ela toma uma decisão de ir até Jesus. E assim ela entra no meio daquela multidão que cercava Jesus, consegue tocar, porque foi isso que a fé dela liberou: se ao menos eu o tocar, eu serei curado. Ela toca e ela é curada instantaneamente. Ela toca em Jesus e Jesus, mesmo sendo tocado por muitas pessoas, mesmo sendo tocado por todos aqueles que o envolvia, Jesus percebeu que alguém o tocou de forma diferente. Alguém o tocou porque ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu poder. As versões mais antigas vai dizer: de mim saiu virtude. Ele percebeu que o toque de fé daquela mulher, ele percebeu que dele havia saído poder para curar aquela mulher. E o texto diz que a mulher foi curada. 12 anos impura, 12 anos enferma. Ao tocar em Jesus, ela foi instantaneamente curada. Foi instantaneamente curada. E aí Jesus busca quem foi que o tocou de forma especial. A mulher se apresenta e ali nós temos um testemunho muito poderoso que não está só relatado aqui, Marcos, no Evangelho de Marcos, mas Mateus e Lucas também relatam essa história. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui 5 lições que vai edificar a nossa vida aqui nessa história. 5 lições que nós podemos extrair dessa história, dessa passagem, e lições profundas que podem nos edificar nessa noite. Eu quero compartilhar com você nessa passagem aqui. Primeira lição que eu aprendo com a história dessa mulher, com tudo isso que está acontecendo aqui em Marcos, no capítulo 5. Primeira lição que eu aprendo é que a fé determinada atrai a resposta de Deus.
A fé determinada atrai a resposta de Deus. A mulher acreditava, o texto diz que ela cria que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria o quê? Curada. E ela abraçou essa convicção de forma determinada e obstinada ela se propôs a executar. Porque a fé que move os céus ao nosso favor é uma fé que nos leva a agir. Eu não somente fico com convicções no meu coração. Essas convicções me levam a dar passos coerentes com aquilo que eu estou crendo. A fé determinada é uma fé que a gente está convicto de uma realidade, convicto de uma verdade, e não existe nada que possa arrancar do nosso coração isso. É quando a gente já começa a se movimentar como se a gente já estivesse recebido, mas ainda não tendo recebido. A gente passa a se comportar como alguém que já recebeu, mesmo não tendo recebido ainda. A gente passa a se comportar como alguém que está prestes a desfrutar de um milagre, mesmo o milagre não tendo chegado ainda. Essa é a fé determinada. E é esta fé que move os céus ao nosso favor. É esta fé sincera, pura, porém determinada, firme, que move o poder de Deus para operar milagre nas nossas vidas. Eu pergunto, no que você está crendo? Quais são as suas convicções? Vou dar um exemplo. Nós vamos esse ano começar a construção da nossa capela lá em Aguada. Aí quem ouve o pastor falando assim, né? Olha, vai começar a construção, nós vamos começar a obra, vamos fazer. Aí assim, olha, tem um dinheiro grande guardado aí, pronto para investir nessa capela. Nós não temos, mas nós cremos que o Senhor vai enviar, e vai enviar de forma milagrosa. Nós vamos experimentar a provisão milagrosa de Deus na construção dessa capela lá em Aguada. Nós vamos desfrutar a provisão milagrosa do Senhor. E eu falo isso não como uma possibilidade, eu falo isso com uma convicção, uma certeza. Não existe 1% de possibilidade de não dar certo. Eu estou 100% convicto de que Deus vai fazer e que Deus vai operar. E eu estou determinado, como pastor, líder dessa igreja, a dar as mãos com o pastor Zé Carlos, com a nossa congregação lá em Aguada, para que juntos a gente possa construir, que para a gente é um desafio muito grande. Mas nós cremos, convicção, fé determinada. Nós vamos fazer, vamos trazer à realidade aquilo que não existe, por meio de milagre, por meio da provisão de Deus. É esse tipo de fé que Deus responde, é esse tipo de fé que alcança milagres, é uma fé determinada, é essa fé determinada que atrai a resposta de Deus. Uma fé sincera. Por que sincera? Porque não tem segundas intenções. Não tem intenções malignas, egoístas, invejosas. Uma fé sincera, pura, desprovida de sentimentos e atitudes malignas. Uma fé sincera e perseverante.
Não é aquela fé que hoje você está dizendo, olha, Deus vai fazer, e depois de uma notícia, de uma circunstância negativa, ou de uma notícia má que chega, você começa a duvidar. Não. A fé que atrai milagres é uma fé perseverante, determinada. Ela não oscila de acordo com as circunstâncias. Aquela mulher, ela disse, se ao menos eu o tocar, eu serei curada. Ela determinou no coração dela, se ao menos eu o tocar. Ele não precisa nem falar comigo. Ele não precisa nem se dirigir a mim. Versículo 28, olha a determinação dessa mulher. Verso 28. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha o que ela determinou no coração dela. Ela determinou no coração dela, assim, olha, ele não precisa falar comigo. Ele não precisa parar, botar a mão na minha cabeça. Ele não precisa pedir para que um dos seus apóstolos ministre na minha vida. Eu só preciso, eu creio de todo o meu coração que se eu conseguir chegar perto dele e se ao menos eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Perceba, ela determinou isso no coração dela. E ela perseverou nisso. Ela soube que Jesus passaria naquela região dela. E mesmo ali, diante de circunstâncias, ela não variou. E ela persistiu, partiu obstinada para executar aquilo que ela estabeleceu no coração dela. E perceba aqui, tem gente que... Perceba como funciona, né, o nosso coração supersticioso. Tem gente que, pastor, olha, aquela mulher determinou no coração dela que se ao menos tocasse nas vestes seria curada. Então, pastor, a gente poderia pegar aquela roupa que Jesus estava vestindo, botava aquela roupa e todo mundo que tocasse naquela roupa seria curado, porque aquela roupa agora tinha poder e aí a gente já criou a superstição. Aí já não é fé, é crendice. Perceba, porque a fonte do poder não estava na roupa. A fonte do poder. Jesus não disse assim, olha, saiu o poder da minha roupa. Ele disse assim, eu senti que de mim saiu o poder. Perceba, aquela mulher, ela determinou, se eu tocar nas vestes, mas ela não tornou as vestes um objeto sagrado. A gente tem que ter esse cuidado. Porque se a gente não tivesse cuidado, eu vou começar a fazer fila aqui para distribuir o lencinho, a gravata do pastor, né, um pedaço do lençol do pastor, né, da calça do pastor, e você vai levar para casa, passar na sua porta, e aí a gente começa a ficar supersticioso. Mas perceba, em um coração que tem uma fé sincera e pura, aquela mulher não foi supersticiosa. Mas perceba que ela disse, se eu tocar só nas vestes, eu serei curada. E a fé, ela é criativa. Homens e mulheres de fé são criativos. Perceba que ela criou algo. Você vai ver algum relato na Bíblia parecido com o dessa mulher? Sim. Você vai ver algum relato de alguém que foi lá e disse, se eu tocar, e que saiu repetindo o que essa mulher fez? Não, a fé é criativa. A fé, ela leva a gente a criar soluções, criar caminhos, viabilidades. E aquela mulher disse, olha, eu creio. E eu vou compartilhar outra experiência, né? Eu estou orando porque Deus também disse ao meu coração que a gente vai começar os trabalhos lá. Vocês quem lembra da comunidade Boa Viagem lá em Socorro? Lembra que eu já falei aqui que nós vamos plantar uma coinonia lá? Vocês estão lembrados? Levanta a mão assim quem lembra. Olha. Eu já falei isso aqui, já.
Já tem um tempo que eu estou falando, né? Porque tem mais de 4 anos que o Senhor colocou isso. E aí Deus disse, é esse ano, nós já chegamos. Chegou o tempo. Aí eu estou orando ao Senhor. Já começamos a dar alguns passos para começar os trabalhos lá. O Senhor nos apontou, né, os obreiros, a gente oramos, pedimos direção. E estamos começando já a gerar isso e estamos dando os passos de fé. Mas se você chegar, pastor, como é que vai ser? Pastor, a gente já tem o dinheiro, vamos começar com um link, vamos plantar um link lá, ou vamos já alugar um prédio, já vamos botar uma caixa de som, cadeira, começar a fazer culto. Eu não sei. Eu sei que esse ano a gente começa lá. Pastor, e a gente já tem o recurso? E eu disse, a gente tem o recurso, só não está na nossa conta ainda. Mas já tem. No momento certo, vem para a nossa conta. E nós vamos investir. Perceba isso. E, pastor, mas e se, porventura, não tem isso? Nós vamos começar esse ano. Não sei como ainda. Não está claro para mim ainda o como. Mas o quando está claro. Vai ser esse ano. Esse ano a gente começa a dar os passos para a gente plantar a 4ª coinonia. Esse ano. Certo? E nós vamos plantar lá essa comunidade, direção de Deus. E eu, como pastor, estou determinado. E é essa fé determinada que abre portas. É essa fé determinada que move os céus ao nosso favor. Eu pergunto para você nessa noite, como é que está a sua fé? Diante das lutas, das dificuldades, dos desafios, como é que está a sua fé? Você está tendo uma fé determinada? Ou você está tendo uma fé vacilante? Que oscila? Ou você tem tido uma fé constante? Obstinada? A fé que atrai a resposta de Deus é uma fé determinada. Segunda lição que nós podemos aprender com a história dessa mulher e com esse milagre que Jesus operou. A segunda lição é: Jesus se importa com cada pessoa individualmente. Perceba, o texto diz que ali havia uma multidão, sim ou não? Mas perceba que mesmo havendo a multidão, Jesus conseguiu perceber um toque individual. Mesmo muitas pessoas estavam tocando ele estava cercado, comprimido por uma multidão ali, pessoas, mas uma mulher que o tocou com fé, ele conseguiu perceber individualmente. Isso nos mostra, irmãos, que o Deus que nós servimos, ele não vê somente as multidões. Deus não se relaciona com o homem só no coletivo, nas massas, nas multidões. Nós temos um Deus que nos conhece individualmente. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Deus conhece você individualmente. E Deus não somente conhece você individualmente, mas como Deus conhece você intimamente. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus sabe coisas ao seu respeito que você não sabe. Deus sabe segredos que estão aí no seu coração que você carrega. Ele conhece, Ele sabe. O Deus que nós servimos, Ele se relaciona conosco de forma individual. Ele nos percebe no meio de uma multidão. Você está aqui nessa noite, não temos uma multidão, mas temos muitas pessoas aqui nessa noite. Mas embora estejamos aqui em muitos, Deus conhece você. Deus sabe quem é você. E Deus se importa com você individualmente. Deus conhece você pelo seu nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe da sua origem. Ele sabe da sua história. Ele sabe o que você passou, o que você viveu. Ele sabe
o que você fez e deixou de fazer. Ele sabe os pecados que você cometeu. Ele conhece você no individual. Porque nós temos um Deus que se relaciona com os homens de forma pessoal, individual. A Bíblia nos mostra um Deus que não lida com a multidão, um Deus que se relaciona no pessoal. Ele sabe quem é você. Ele conhece suas dores, suas lutas, suas dificuldades. Nós temos um Deus que conhece pessoalmente o nosso íntimo. Eu lembro de quando Deus envia Samuel na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel. E a Bíblia diz que Jessé fez passar, né, era um costume da época, ele fez passar na frente de Samuel, ou seja, em outras palavras, ele apresentou a Samuel os seus filhos e começou pelo filho mais velho, o mais velho, mais forte, servia no exército, um homem experiente já com guerra. E Deus o rejeitou, disse, não é esse, Samuel. E assim fez passar cada um dos filhos. Até que disse assim, oxente, acabou, não tem mais nenhum dos seus filhos. E Jessé disse assim, não, tem um menino, o mais novo, porque a Bíblia não diz a idade, mas cogita-se que Davi era um adolescente aqui, 15, 16 anos. Não, tem um mais novo, e o mais novo a gente deixou ele cuidando das ovelhas no pasto, enquanto a gente está tendo essa reunião aqui, porque não ia ter ninguém para cuidar, então a gente botou ele lá. E aí Samuel disse, mande chamar o menino. E aí Deus, o próprio Deus, dá uma lição, ensina algo a Samuel. Diz, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. As pessoas que te vê a aparência. Mas existe um Deus que lhe enxerga além da sua aparência. Um Deus que conhece o seu íntimo, suas intenções, suas motivações. Conhece seus pensamentos. Jesus nos conhece individualmente. E Ele se importa conosco individualmente. Assim como Ele se importou, mesmo cercado por uma multidão. Ele se importou com aquela mulher que o tocou. Servimos a um Deus que deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Ele nos conhece e Ele quer que a gente também o conheça. E que a gente desenvolva um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Jesus nos conhece e se importa com cada um de nós individualmente. Terceira lição. Terceira lição que a gente pode aprender com essa história, com esse milagre de Deus. Deus tem o poder que a medicina e os recursos humanos não têm. Deus possui o poder que a medicina e que os recursos humanos não têm. O texto diz o quê? Que aquela mulher já havia gastado tudo com médico. O dinheiro que aquela mulher possuía, os bens que aquela mulher possuía, não foi suficiente para resolver o problema de enfermidade dela, de saúde dela. O texto diz que ela gastou tudo que ela tinha, e o pior, sem sucesso. Ela gastou dinheiro, certamente ela deve ter procurado os melhores médicos. Talvez ela deve ter usado os melhores remédios. Talvez ela gastou dinheiro fazendo os melhores tratamentos que aquela época disponibilizava. E perceba, eu não estou falando isso desprezando a medicina e desprezando os recursos humanos, porque médicos são importantes e recursos humanos são importantes.
Mas escute, eu quero que você entenda que nem os médicos e nem os recursos humanos possuem o poder que somente o Senhor tem. O texto diz que aquela mulher tinha gastado tudo e não tinha conseguido alcançar. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que digam: pastor, eu já tentei de tudo. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que já esteja sem esperança, como aquela mulher estava sem esperança. Talvez você diga assim: pastor, eu já orei, já jejuei, pastor, eu já fiz isso, eu já procurei médico, eu já fui em rezadeira, eu já fui em benzedeira, eu já fui em tudo, já bati em todas as portas, eu já recorri do médico ao psicólogo, ao espiritual, eu já procurei religiões, eu já tentei fazer muitas coisas, mas eu não consegui encontrar a resolução do meu problema. Eu não consegui encontrar a cura, eu não consegui encontrar a restauração, eu não consegui encontrar a resposta. Eu quero dizer para você nessa noite que existe um poder que a medicina não conhece. Eu quero dizer para você nessa noite que existe um poder que está muito acima dos recursos humanos, muito acima do dinheiro, muito acima da força do nosso braço, muito acima da nossa inteligência. Existe um poder que está muito acima, e foi este poder que alcançou aquela mulher. Aquela mulher foi curada instantaneamente. Você sabe o que é isso? 12 anos de hemorragia. Médicos e mais médicos tratando aquela mulher e não encontrou solução. 12 anos de tentativa, 12 anos de esforço, 12 anos de investimento, 12 anos que aquela mulher usou tudo que ela tinha, todo recurso, toda a capacidade cognitiva, todo esforço, e ela não conseguiu resolver. Mas escute, um toque, com fé, em Jesus, instantaneamente. O texto não diz que aquela mulher foi curada aos poucos, diz que instantaneamente o fluxo cessou. Porque existe um poder que a medicina e os recursos humanos não possuem. O poder de Deus, manifestado em seu Filho, Cristo Jesus, que por sua graça alcançou aquela mulher e também pode alcançar as nossas vidas nessa noite. Um poder do alto que cura. Um poder que quando se manifesta faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Um poder que quando se manifesta faz aquilo que médicos não podem fazer. Um poder que quando se manifesta abre portas aonde a inteligência e a força humana não conseguem abrir. Um poder que quando se manifesta faz recursos de forma milagrosa nos alcançar. Recursos financeiros. Um poder, existe um poder que provê, que protege e que cura. Escute, você pode buscar médicos, você pode buscar conhecidos, você pode ter um peixe, não é assim que a gente fala no popular? Tem um peixe lá naquela empresa, você pode ter uma rede cheia de peixe, você pode ter muitos conhecimentos, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita inteligência, mas escute, existem coisas que só Deus pode fazer. Existem coisas que só o poder de Deus resolve.
Por isso, não coloque sua esperança. Que primeiramente a sua esperança esteja no Senhor. Que você use o seu recurso, use sua network, sua rede de influência. Que você use tudo isso, mas que, antes de mais nada, a sua esperança esteja no Senhor. Quarta lição que eu aprendo com esse milagre, com a história de cura extraordinária dessa mulher. Quarta lição: a fé supera barreiras. Aquela mulher, ela tinha uma barreira muito grande. A primeira barreira que ela tinha uma barreira cultural. Qual era a cultura da época? De acordo com a tradição religiosa, aquela mulher estava impura. E quem tocasse naquela mulher estava o quê? Ficaria também o quê? Impuro. Não era essa a tradição? O texto diz assim, olha, se essa mulher deitar numa cama, a cama está impura. Se ela sentar numa cadeira, a cadeira está impura. Se alguém tocou nessa mulher, está impuro. Como agora que essa mulher impura, olha o desafio. Eu quero que você entenda, eu quero trazer você para o contexto da época. Perceba, quando o texto está falando de uma cidade que Jesus estava passando, percorrendo e passando, as cidades daquela época eram tipos povoados que nós temos hoje. Eram cidades que não eram mega cidades como Santo Amaro das Brotas. Santo Amaro das Brotas era uma metrópole para aquele tempo. Eram cidades pequenas, o que hoje seria considerado um povoado. Ou seja, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, sim ou não? Aqui em Santa Amaro, às vezes eu pego um assim, fulano, filho de Nitinho, não do cano, fulano, não sei de quem, e tal, todo mundo conhece. Fulano, do lado da casa, não sei de quem, né? Às vezes eu vejo aqui, às vezes eu observo vocês aqui conversando, né? Cidade pequena. Você imagine uma cidade muito menor do que Santa Amaro das Brotas. Todo mundo conhece todo mundo. Então você imagina aquela mulher botar as caras diante daquela multidão, para varar aquela multidão, para alcançar Jesus lá no meio. Aquela mulher corria um risco muito grande. Porque ela estava enferma há quantos anos? 12 anos. Todo mundo naquela cidade sabia que aquela mulher estava doente e mais, estava impura. Logo, aquela mulher não podia estar no meio de multidão. Ela não podia estar no meio da sociedade. Ela tinha que viver, pela lei, ela tinha que viver isolada. Então havia uma sentença para aquela mulher: você não pode. Sim ou não? Tinha uma sentença: você não pode. Como muito possivelmente existe alguma sentença sobre a sua vida: você não pode. Você não pode porque você é um morador de Santa Amaro das Brotas, que não tem muita condição, não nasceu numa família tradicional, não nasceu numa família com muito recurso, e você não pode. Você não pode porque você não tem dinheiro para investir. Você não pode. Quantas barreiras se levantam diante da gente, dizendo para a gente que a gente não pode? Dizendo que a gente não é capaz, que a gente não tem condições. Quais são as barreiras que têm se levantado diante de você e têm dito: você não pode, você não consegue? Não, olha, isso aí é para gente, certo? Que tem uma capacidade, que estudou numa escola, que teve condições de ter um estudo, que condições de ter, sabe, bons professores. Mas você estudou em escola estadual, você não pode, você não consegue. Você estudou em escola pública. Quantos não pode? Tem se apresentado diante de você? Que a cultura dos nossos dias tem estabelecido? Não, isso aí é coisa para quem tem mais de 100 mil seguidores. Você tem 842. Você não consegue.
Não, olha, isso aí é para quem tem uma peixada. Quem tem uma peixada forte, você não. Se você não conhecer ninguém, você desista. Nem vai aí. Aquela mulher, ela tinha barreiras que se levantou dentro dela. E a principal, a barreira cultural que dizia: você não pode estar no meio de uma multidão. Você não pode tocar em pessoas. Porque em quem você tocar, até que essa pessoa tome banho e espere até a tarde, está impuro. Conforme dizia a lei. Você não pode. Você imagina aquela mulher 12 anos enferma, conhecida na cidade toda. Todo mundo sabia, ela corria um grande risco. Porque você imagina alguém ver aquela mulher se aproximando da multidão, sabendo que ela estava impura e que quem tocasse nela ou ela tocasse estaria impura. Você imagina, aquela mulher correu o risco de ter uma reação violenta da multidão. Aquela mulher correu o risco de ser denunciada, ser pega ali e todo mundo dizer, e ter consequências sérias. Mas escute, a fé determinada, ela supera barreiras. A fé determinada não para diante dos não pode. A fé determinada, ela não se intimida com os obstáculos que nós vamos, de forma invariável, enfrentar. A fé determinada, ela tem atitudes determinadas. A fé nos leva a agir, nos dá passos de fé. Quando Pedro disse a Jesus, Jesus disse assim: olha, mestre, se é tu mesmo, manda que eu vá contigo caminhar sobre as águas. Jesus vem. Perceba, para que ele começasse a caminhar sobre as águas, ele tinha que tomar uma iniciativa, sair dentro do barco. Perceba isso. A fé determinada, a fé verdadeira, a fé que opera milagres, é uma fé que nos leva a tomar iniciativas. E iniciativas ousadas. Dar passos ousados. Perceba isso. A fé determinada é a fé que nos leva a dar passos quando tudo está dizendo não pode, não tem condições, não vai dar certo. Quando tudo está dizendo o contrário, quando tudo está dizendo não, não vai acontecer, a fé determinada nos leva a dar passos, iniciativa. Foi o que aquela mulher fez. Diante de uma barreira cultural, diante de um risco, o texto diz que aquela mulher se põe a entrar na multidão, ela quebra essa barreira cultural e religiosa, porque ela determinou no coração dela: se eu ao menos o tocar, eu serei curada. A fé determinada, verdadeira, ela nos impulsiona a superar obstáculos. Ela não para diante dos obstáculos. Ela diz assim: olha, eu não sei. A fé determinada, verdadeira, ela vai dizer assim: eu não sei como eu vou superar isso, mas eu vou superar. Eu não sei como é que eu vou transpor essa barreira, mas eu vou transpor. Eu não sei como é que eu vou, não sei como é que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Não desanima diante dos obstáculos. Não é uma fé que murcha diante dos riscos e das dificuldades. A fé que supera barreiras é uma fé que tem iniciativa. Não fica só: ah, não, eu creio. Certo, você crê. Mas qual a iniciativa? Que essa convicção, quais são os passos que você está dando? O que é que você está fazendo? Eu creio. Mas escute,
Aquela mulher disse: eu creio que se ao menos eu tocar. E aquela mulher varou a multidão. E você imagina uma multidão, muitas pessoas aglomeravam, porque não somente as pessoas da cidade, mas as pessoas que já vinham de outras cidades acompanhando Jesus, peregrinando junto com Jesus, e comprimia Jesus, e o texto diz que aquela mulher conseguiu passar na multidão, doente, enferma, certamente aquela mulher estava debilitada, você imagina, 12 anos sangrando, aquela mulher não tinha o vigor de uma mulher normal, saudável, aquela mulher estava debilitada, fraca, mas ela se levanta, ela dá passos em direção à cura dela, e ela vai se aproximando, sabe, executar aquilo que ela determinou no coração, e ela vai obstinada, superando a cultura, a barreira cultural, superando o pouco vigor que ela possuía, e o texto diz que ela consegue tocar nas vestes de Jesus. Uma outra passagem vai dizer, ela tocou na orla das vestes, na barra das vestes de Jesus. E ela conseguiu fazer aquilo que ela determinou no coração dela. Entenda isso, irmãos. A fé determinada, a convicção que nos leva a dar passos, tomar iniciativa, é essa fé que abre o céu sobre a nossa cabeça, que nos torna alvo da manifestação do poder de Deus, da graça de Deus. E Deus opera, e Deus favorece. Escute, irmãos. Se uma pessoa vai numa casa de feitiçaria, mata um animal e tem convicção que aquele sacrifício, aquela oferenda vai trazer para a vida dela alguma coisa, nós como povo de Deus, que servimos ao Deus cuja fonte é a fonte de todo poder, nós servimos ao Deus cujo Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Servimos ao Deus Criador que criou todas as coisas. Quanto mais a fé e a convicção, a certeza de que o Deus que nós servimos, Ele é bom. E que Ele faz coisas boas. E que Ele quer fazer coisas boas na sua vida. E que nós podemos acessar esse Deus. Nós podemos nos aproximar desse Deus, nos achegar, e não com a oferenda, mas com uma fé determinada, sincera, manifestada por meio de uma oração simples. Escute, irmãos, se uma galinha morta acaba com um casamento, fecha uma empresa, o que o Deus Todo-Poderoso pode fazer na sua vida? Se o nome de uma pessoa na boca do sapo faz a pessoa definhar na sua saúde, o que mais uma palavra saindo da boca do Todo-Poderoso pode fazer com sua saúde? Servimos ao Deus, ao Todo-Poderoso. Ele não conhece impossível. Ele não conhece impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. Você só precisa ter uma fé determinada. Se aproximar dEle. E dizer assim, se ao menos eu tocar. E eu quero dizer que você aqui nessa noite, você pode estender a sua mão nessa noite para tocá-lo. Existe poder. Agora escute, eu não posso tocar por você. O seu irmão aí do lado não pode tocar por você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está falando com pessoas aqui.
Você está como o paralítico no tanque de Betesda. Você lembra do paralítico? Quando Jesus chegou o dia deles assim, Jesus disse assim, você quer ser curado? Aí ele disse, mas não tem ninguém, toda vez que as águas são agitadas, alguém vai na minha frente, não tem ninguém que vai me carregar, ninguém. Veja, conhece gente assim? Mas o pastor vai visitar todo mundo, mas se ele fosse lá na minha casa me visitar, fizesse uma oração forte lá, as coisas melhoraram. Mas não é simples assim, pastor, porque o senhor está falando isso aí, porque o senhor não tem a vida que eu vivo, o senhor não sabe o que é que eu passo, o senhor não sabe o meu problema. É o paralítico no tanque de Betesda, por isso sua vida está paralisada. Deus está dizendo assim, meu filho, minha filha, o que é que você quer que eu te faça? Eu quero manifestar a minha graça na sua vida. Aí você está se vitimizando. Você está olhando para suas feridas e lambendo suas feridas. Você está botando desculpa, obstáculo. Não, mas não tem ninguém que possa orar por mim. Quem disse que alguém tem que orar por você, para você ser curado? Para você ser liberto, para você ser restaurado? Não, pastor, mas não tem que botar a mão na cabeça. Quem disse? Jesus botou a mão na cabeça daquela mulher? Hein? Não. Jesus orou para aquela mulher? Jesus liberou uma palavra de autoridade para aquela mulher? Não. Você está entendendo? Aí você diz, não, mas olha, é a igreja. Eu problema é essa igreja, porque essa igreja não tem muito poder, não. Eu tenho que ir para outra igreja que tem mais poder. O pastor dessa igreja aqui não é muito ungido, não. Não tá no óleo. Eu tenho que ir na vigília do óleo. Porque lá na vigília do óleo, veja, você está dizendo assim, não tem ninguém para me botar dentro do tanque. Você está fazendo que nem um paralítico. Desculpa. Não, pastor, mas é difícil. O senhor sabe, né, pastor? É complicado. Olha, pastor, se eu contar a minha história. Se eu contar, pastor, você sabe as dificuldades, as lutas, pastor. Olha. Aí Deus está dizendo, o que é que você quer que eu te faça? Eu quero manifestar a minha graça na sua vida. Me diga o que é que você crê. Me diga qual é a sua convicção. Me diga qual é a certeza que está aí no seu coração. Você está certo de quê? Está certo que vai dar errado? Está certo que vai demorar? Pastor, eu estou certo que Deus vai fazer, mas vai demorar. Estou certo disso. Que seja feito conforme a sua fé. Você crê nisso aí? Meu irmão, Deus está dizendo nessa noite, eu quero manifestar a minha graça na sua vida. Eu quero manifestar a minha bondade. Pare, em nome de Jesus, de estar botando obstáculo, de estar botando, sabe, de estar botando, escute. A fé determinante no Deus Todo-Poderoso supera barreiras. Último para encerrar. Escute. Jesus, ele não apenas cura. Jesus curou aquela mulher. Mas não somente cura, ele restaura. Ele não tocou somente na saúde daquela mulher. Ele trouxe uma cura espiritual para aquela mulher. Leia comigo o versículo, o último verso, o versículo de número 34. Verso 34. Diz assim: então Jesus lhe disse, filha, repita comigo, filha. Repita de novo, filha. Jesus chamou ela de quê? Filha. Aí ele continua, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Mas perceba, Jesus chama ela de filha. Ele não somente cura,
Mas ele restaura a identidade daquela mulher. Ele diz assim: olha, você não é uma excluída. Você é filha. Então, além da cura física, Jesus restaura a dignidade, a posição daquela mulher na sociedade. Dizendo filha. Porque esse termo era um termo usado para aquelas pessoas que estavam debaixo da bênção de Abraão. Então eles diziam: os filhos de Abraão, um filho de Abraão, uma filha de Abraão, é alguém que estava debaixo da bênção de Abraão, é alguém que estava debaixo da bênção de Deus. Quando ele diz filha, ele está dizendo assim: olha, você está debaixo da bênção de Abraão. Você não é uma excluída, você pertence ao povo de Deus. Você é uma filha de Deus. Deus é o seu pai. Então escute, Jesus não quer somente curar uma doença. Jesus não quer somente tratar com sua saúde, Ele quer tratar com o seu coração. Ele não quer somente dar uma cura física, uma cura, um milagre na área financeira, de provisão. Não é só isso. Muito mais do que Ele abençoar com um milagre, Jesus quer a sua alma. Ele quer a sua vida. Porque Ele não te criou para você viver no mundo. Ele te criou para você viver na família dEle. Por isso que Ele te chama hoje, você, de filho e de filha. Você não foi criado para andar errante por aí, curtindo esse mundo. Você foi criado, você foi criada para pertencer à família de Deus. Por isso que ele diz: filho, filha. Jesus quer alcançar a nossa alma, Ele quer o seu coração. Jesus pode curar você, e mesmo assim você perder a sua alma. Jesus pode curar você, e mesmo assim a sua alma ir para o inferno. Jesus pode responder para você e lhe dar um milagre de provisão financeira, suprir sua necessidade, e mesmo assim você ir para o inferno. Porque muito mais importante do que receber um milagre é o que Jesus diz assim: filha, a sua fé te salvou. Jesus não quer somente te curar, Ele quer te salvar. Ele quer salvar você de você mesmo. Porque existe um velho Denis aqui dentro, o velho homem que a Bíblia diz, né? Existe um Denis aqui, olha. Aqui dentro. Existe um velho homem, uma velha mulher dentro de você aí. Jesus quer nos salvar desse velho Denis. Deste homem caído aqui. Ele quer te salvar dessas paixões pecaminosas do seu coração. Ele quer te salvar das obras do diabo que tem operado na sua vida. Jesus, Ele quer não somente te curar, Ele quer te salvar. Ele quer restaurar você. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Escute. Eu quero fazer 2 orações. Talvez 3. Escute. Eu quero orar por pessoas que precisam de um milagre. Pastor, eu preciso de um milagre. Talvez eu estou falando com pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Talvez eu estou falando com pessoas que o advogado disse assim: olha, não tem mais jeito, não tem como recorrer, não tem mais solução. Talvez eu estou falando com pessoas que ouviu
uma palavra, uma sentença de não pode, de impossível. E eu quero orar. Mas escute, eu vou orar, mas você precisa manifestar a sua fé. Talvez você diga assim: pastor, eu estou precisando de alguém que me carregue para botar dentro do tanque. Eu não sou essa pessoa que vai te carregar. Você tem que expressar a sua fé agora aí. Escute, manifestar a tua fé, dizer: eu creio. Eu creio que o que a medicina não pode fazer, o Deus que eu sirvo fará. Eu creio que aquilo que os remédios não podem fazer, o Deus Todo-Poderoso fará. Eu creio que aquilo que a força humana não consegue fazer, o meu Deus fará. Eu creio que aquilo que a cognição, a inteligência humana não consegue fazer, o meu Deus fará. E Ele está aqui hoje dizendo: filho e filha, eu quero manifestar a minha bondade na tua vida. O que queres que eu te faça? Ele está aqui hoje dizendo: olha, me diz aí no que você crê. Me diz aí qual é a convicção do seu coração. Me fala das suas certezas nessa noite. Me fala do seu coração nessa noite. Porque eu quero manifestar a minha graça na tua vida. O Deus Todo-Poderoso, que opera milagres, Ele quer abrir o céu sobre a tua casa. Ele quer abrir o céu sobre a tua família. O Deus que quebra cadeias. O Deus que quebra cadeias. O Deus que tira as amarras. O Deus que desfaz as obras do diabo. O Deus que liberta. O Deus que cura. O Deus que restaura. Ele há de manifestar o poder dele na tua vida. Expresse e declare a sua fé. Diga a Ele no que você crê. Diga: eu creio, Senhor, que assim o Senhor fará. Eu creio. Diga, expresse a sua fé determinada nessa noite. Expresse a sua fé determinada nessa noite. Ele quer ouvir da tua boca. Escute, Ele te conhece. Ele se importa no individual. Ele ouve cada oração aqui no individual. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos e diz no que você crê. Fala para Ele no que você crê. Pastor, eu estou enfrentando uma peleja. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos luta com você. Pastor, eu estou sofrendo ataques. Escute, o escudo do Senhor, a destra poderosa do Senhor é como um escudo sobre a tua vida. Diga para Ele: Senhor, eu creio na palavra que diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos. Eu creio na palavra que diz que os anjos do Senhor há de acampar ao meu derredor. Diz para Ele: eu creio que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não tem seta que voa de dia, nem peste que anda à meia-noite, que há de prosperar sobre a tua vida. Porque o Deus que curou a mulher do fluxo é o Deus que toca a tua vida. É Ele que toca a poder para manifestar, a poder para ser liberado aqui nessa noite. Vamos, manifeste a sua fé. Vamos, declare com fé. Aleluia.
curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Nós declaramos que ao nome de Jesus o inferno treme. Nós declaramos que ao nome de Jesus esta cadeia está quebrada na sua vida. Nós declaramos que ao nome de Jesus, que dele sai poder para te curar, para te libertar, para restaurar você nessa noite. Ao nome de Jesus, caroços desaparecem, cistos desaparecem. Ao nome de Jesus, úteros são limpados nessa noite. Ao nome de Jesus, articulações são restauradas. Ao nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, dele sai poder nessa noite e quebra cadeias na sua vida. Ei, nós declaramos ao nome de Jesus dessa noite. Ao nome de Jesus nessa noite, cativeiros são abertos. Ao nome de Jesus, nós damos ordem aos demônios, nós damos ordem aos espíritos malignos, espíritos opressores. Nós damos uma ordem nessa noite: parta em retirada, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, a bondade do Senhor se manifesta nessa vida. E nós declaramos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, demônios agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega o que é teu agora e deixa ela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. Em nome de Jesus, Ele te toca. Em nome de Jesus, Ele te toca. Ele te cura. Em nome de Jesus, Ele desfaz as obras de Satanás. Ele desfaz as obras de Satanás. Em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas. Seja livre. Seja livre para ser filho. Seja livre para ser filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor,
Enquanto o Senhor orava, eu senti uma tontura muito forte. Pastor, enquanto o Senhor orava, eu senti ânsia de vômito. Pastor, enquanto você orava, eu senti cheiros, cigarro, perfume, flores. Pastor, enquanto o Senhor orava, eu senti pontadas no meu corpo. Eu senti um peso nas minhas costas. Eu queria convidar, se você tem coragem e você crê que essa é a noite do seu milagre, eu queria convidar você a vir aqui à frente, se pôr aqui à frente, se você pode, com fé. Se coloca aqui, um do lado do outro, para ter espaço para todo mundo. Irmãos que estão na live, nós vamos cortar a transmissão agora, amém? Só a imagem, pode deixar o áudio, amém? Corta só a imagem. Eu queria que vocês virassem para mim, vocês que estão aqui, virem para mim. Virem para mim, virados para mim. Eu sei que tem mais gente, não tenha vergonha. Aquela mulher ela estava diante de uma multidão, ela enfrentou aquela multidão. Talvez você olhe para essas pessoas e veja nessas pessoas uma multidão, não se intimide. O Senhor quer tocar na tua vida hoje. Será que eu consigo ter líderes, mulheres aqui comigo para me ajudar a orar por essas pessoas? Líderes, mulheres da igreja. Escute, meu Deus. Tem mais pessoas. Você tem tempo ainda de sair do seu lugar e vir aqui. Há uma graça do Senhor aqui. Você crê nisso? Não? Há uma graça do Senhor. Amém? Há uma graça do Senhor para trazer o poder de Deus na vida dessas pessoas que estão aqui. Trazer o poder de Deus na vida dessas pessoas. Fica aqui, eu vou precisar de líderes para segurar essas crianças, olha. Vem aqui, pode ser também você, Lília, vem cá. A graça do Senhor. A graça do Senhor não tem a ver com o pastor Denis, escute isso. Não tem a ver com o pastor Denis, meu Deus. Não tem a ver comigo. Tem a ver com a graça do Senhor.